Olá, bom dia. Você acha que o espiritismo que Allan Kardec nos trouxe em 1850 tem alguma coisa a ver com a vida que a gente leva hoje? Os jovens em 1857, o outro século, eram tão diferentes dos jovens de hoje. Ainda assim, você acha que tem alguma relação o ensinamento que os espíritos nos trouxe? Sim, não, mais ou menos. A gente vai falar sobre isso agora. 2 segundos. Bom dia. O nosso tema de hoje que é sobre valores da nova era. E quem vai falar com a gente sobre isso, a entrevistada de dois que estão aqui conosco, é a Larissa Chaves. Oi, Larissa, bom dia, que bom ter você aqui, gente. Bom Larissa, dia, Mônica. Bom dia a todos os amigos que estão chegando com o seu cafezinho, começando esse domingo aqui conosco. E eu estou muito feliz com esse convite, com essa oportunidade de já fazer uma espécie de esquenta para o congresso que vai vir logo mais. é isso aí, Larissa. Como você bem disse, a gente está pegando carona no Congresso Espírita que vai haver, o Congresso Espírita do Espiritismo.net, que vai ser no dia 5 e 6 de dezembro. Inclusive, vai ter o Congresso Espírita, o Congressão, e vai ter o Congresso Jovem também. O tema desse congresso é Virtudes, Valores da Nova Era. E se você quiser se inscrever, adultos, jovens, vocês entram no site do espiritismo.net e vocês podem se inscrever. A Larissa vai ser uma das nossas palestrantes. O tema da Larissa, dia 6, vai ser virtude e religiosidade. Então, como eu disse, a gente está pegando uma carona. O nosso tema de hoje é valores da nova era. Mas antes de eu apresentar os dois jovens, que vão ser os nossos entrevistadores, eu queria agradecer a TV CERJ, a FEB TV e a Rádio Espírita Esperança, que estão fazendo a retransmissão dessa nossa live. Larissa é palestrante cristã, ela contribui com várias casas espíritas em Larissa é de Salvador, mas já está aqui no Rio há algum tempo, né, Larissa? Verdade. E eu vou chamar agora os nossos dourados entrevistadores, que é a Luísa e o Vitor. Oi, Lu. Oi, Vitor. Bom dia para vocês, tudo bem? Olá, bom dia. Bom dia. Então, antes da gente começar a falar sobre isso, a falar dos valores da nova era, eu só queria fazer uma introdução, porque eu mesma fiquei curiosa para saber o que a gente entende por valores. Então, eu fui dar uma olhada e eu percebi que valores, que é uma coisa aparentemente abstrata, eles querem dizer o seguinte: são princípios que direcionam as nossas decisões, são princípios que norteiam a nossa vida. Eles é que dizem o que é importante e o que não é. E as nossas escolhas são feitas a partir dos princípios que a gente tem. Então, existem princípios que são universais, como amor, paz. Mas eu, para dar o start aqui, para dar o pontapé inicial, eu vou ler o que o Livro dos Espíritos diz sobre isso, que é a nossa referência. Né? Então, na pergunta 918, Kardec faz o seguinte questionamento: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso que ele elevará o espírito na hierarquia espírita? E aí ele faz uma introdução e ele diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Então, a gente pode entender que esses são valores, né? Mas existem uma série de outros valores, né? E são esses valores, como eu disse, que vão direcionar as nossas decisões, porque, como o Espiritismo nos traz, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, a discussão aqui é disso. Eu vou parar de falar e vou passar a bola para a Lu e para o Vitor,
queria, antes que a Larissa falasse, que vocês dois dessem algum exemplo de valores que vocês consideram importantes, devem ser mais consolidados nessa nova era que a gente está entrando, nesse momento de transição do nosso planeta. O que fica para trás e o que a gente deve cultivar com mais afinco? Hein, Lu? Oi, assim, eu acho que existem novas coisas para a gente valorizar aqui, né, na Terra, e enquanto nessa nova fase que a gente está vivenciando, né, e de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, essa situação da pandemia, né, essa situação que embaralhou a gente, né, é um novo momento, realmente, né? Que a gente tem que avaliar o que a gente está fazendo aqui, né? E como a gente pode se corrigir no meio disso tudo e como a gente pode lidar. Então, eu acho que é uma discussão muito válida, né? Sobre os novos valores. E aí eu vou passar a bola um pouco para o Vitor. O que você tem a dizer, Vitor? Então, eu acho que essa pandemia faz muita gente olhar para dentro, né? E isso faz total diferença na nossa vida, porque muitas vezes a gente se distrai com outras coisas, com trabalho, com estudo e tudo mais, e a gente deixa um pouco os valores de lado, né? E aí repensar, né? Olhar para dentro, justamente por todo mundo estar em casa, idealmente, né? É algo que a gente tem que permanecer alerta, né, quanto a nós mesmos, e a reforma íntima se acelera dessa forma, né. Então eu vejo muito, realmente, um momento, principalmente agora, né, com a pandemia, de renovação, de pensar nos nossos valores, de pensar em quem nós somos, nos espaços que nós ocupamos e como nós ocupamos também, né, porque a partir da nossa reforma íntima, mudando nossos valores para melhor, a gente também pode se relacionar melhor com a comunidade, com quem nos cerca. Larissa, eu vou passar essa pergunta para você também, né? Depois eu jogo a bola para os meninos, para a Lu e para o Vitor. Que valores você acha importante que a gente passe a cultivar um novo mundo de regeneração? E que valores a gente deve deixar para trás, que já não nos servem mais? Tem que ligar o microfone. Ok, então, essa é uma pergunta muito interessante, porque houve um momento na história em que a pessoa que era considerada, por exemplo, corajosa, ou a pessoa que era considerada como alguém que tivesse bravura, era alguém capaz de duelar, era alguém capaz de, por exemplo, ir ao encontro de uma família inimiga para exterminar a vida dos seus inimigos. Existiram momentos na história da humanidade em que coragem e bravura significavam esse tipo de ação. Coragem e bravura, por exemplo, seguem sendo valores de uma nova era. A questão é que o significado e o sentido que hoje nós deveremos empregar não apenas no âmbito religioso, mas na sociedade, na vida como um todo, é olhar para esse valor e perceber que talvez muitas vezes a coragem esteja no silêncio, a coragem esteja em não revidar, a coragem esteja em mostrar àquela pessoa aquilo que ela ainda não conhece. Quando Jesus, por exemplo, nos apresenta a outra face, dar a outra face é um ato de bravura, é um ato de coragem. E não necessariamente a outra face é literalmente dar a outra face, mas mostrar uma faceta que aquela pessoa ainda não conhece, porque alguém que só apresenta ódio, alguém que só apresenta animosidade, alguém que só apresenta agressividade, provavelmente tem sede, tem necessidade de outro tipo de coisa. E se nós estamos nessa busca, se nós estamos estudando,
nos evangelizando exatamente em prol desses valores e dessa autotransformação, somos nós, não apenas espíritas, mas todos aqueles que trabalham a serviço do bem, que temos essa tarefa de apresentar o sentido real dos valores. Sentido esse que não é uma novidade, não foi ontem à noite que esse novo sentido apareceu. Desde os antigos filósofos, o estoicismo já apresentava a importância da integridade, da honra, dos valores como esses princípios basilares para a existência humana, do não comportar-se bem apenas quando alguém está vendo, mas de manter essa integridade, essa essência, essa ética em todas e quaisquer circunstâncias. E a doutrina espírita vem corroborar com todos esses valores, com esse sentido original das palavras, compreendendo que muitas vezes o valor que está sendo apresentado está ok, mas o sentido que damos aos valores é que às vezes está equivocado. Eu queria só aproveitar nessa mesma resposta, porque a gente tem algumas perguntas também no chat, e me chama a atenção que alguma pessoa aqui até comentou a questão da decepção com os espíritas por conta das casas espíritas estarem fechadas e tudo mais. E eu compreendo a inquietação dessa amiga. Estamos todos ansiosos para nos reencontrar, todos ansiosos para voltar às atividades. Mas é interessante notar que é o próprio Allan Kardec, que na Revista Espírita de 1865, quando ele vai abordar um artigo com o título Cólera, ele vai falar exatamente da dificuldade das pessoas daquela época, vai comentar sobre uma carta que ele havia recebido de uma pessoa que estava passando por essa situação, e é interessante o posicionamento do codificador em relação a essa doença avassaladora daquele momento histórico, porque ele vai nos dizer nesse artigo, e quem não conhecer, vale a pena buscar, tem gratuito no Kardecpedia, no site da FEB, ele vai dizer lá atrás, e isso nos serve ainda hoje, que sim, nós como espíritas não deveremos temer a morte, temer o retorno à pátria espiritual, e certamente isso nos dá coragem, isso nos dá esperança, aciona em nós todos esses valores, mas que nós deveríamos seguir e respeitar todas as orientações dos órgãos competentes em relação aos processos de higiene, de manutenção da saúde, inclusive de recolhimento. Porque quando nós voltamos para a espiritualidade por desleixo, por falta de cuidado nosso, então nós não estamos retornando no tempo aprazado. Nós estamos num processo de suicídio indireto, quando é exatamente a nossa irresponsabilidade que coloca a nossa vida e o nosso instrumento físico exposto àquilo que não necessitaríamos naquele momento. Guardadas pequenas exceções, como o caso de alguns missionários, de algumas pessoas que colocaram a vida em risco em prol de uma causa muito maior, em prol da vida de outras pessoas e da cura de outras pessoas, como acontece hoje com os profissionais de saúde. Mas todos aqueles, espíritas ou não, que estejamos expondo a nossa vida, quando poderíamos realizar essas atividades no recolhimento, com todos os cuidados necessários, precisamos atentar para essa orientação que não é nossa, é de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Larissa, só complementando de passar a palavra para os meninos, para o Vitor e para a gente está... Isso é um exemplo de coragem, como você disse, né? Você citou a coragem, e eu acho que assumir que nós temos responsabilidades em expor a vida de outras pessoas, evidentemente não é o medo de morrer, mas é a responsabilidade por estar expondo a vida de outras pessoas que às vezes nem morrem, mas passam por um sofrimento tão grande como a gente vê pela TV, né? Eu acho que isso é coragem, esse tipo de coragem que você citou. Acho que passa por esse ângulo também. E como você também citou Jesus, né, que é o nosso mestre, a coragem dele ao ser crucificado, a postura dele ao ser crucificado, e no momento ele revidou. E isso é visto em muitos casos, né? Não o caso de Jesus, mas esse caso de não revidar, como uma covardia, quando na realidade é um grande exemplo de coragem. E último, antes de
interromper essa fala toda, tem uma história que eu acho muito engraçada. Piada ou se aconteceu de verdade. Você também citou o caso de a gente agir da mesma forma como se outras pessoas nos olhando ou não. E tem uma história que eu ouvi que uma pessoa estava dirigindo e entrou numa rua que era contramão. E aí o guarda apitou e falou assim, o senhor não viu a placa? E a pessoa falou, a placa eu vi, eu não vi, foi o senhor. Então, é isso, é a gente agir, independente se esteja nos vendo ou não, mas os nossos valores. Eu queria dar bom dia a quem está aqui nos assistindo, bom dia para o Otávio, para a Lígia, para a Paula, sem óculos eu não enxergo, para a Paula, para o Quito Sanches, para a Aline, para a Luciana, Alexandre, para Lois Bernardes, Alejandro, Berenice, Viviane, enfim, obrigada aí por vocês participar, mandando que a Larissa está pronta para responder a tudo. Passo a bola para você. Vitor? Está me ouvindo? Luísa, Oi. série. Posso perguntar? Claro. Acho que deu uma travada agora. Vai você, então. Eu queria perguntar para a Larissa o que a gente pode fazer assim para reverter esses casos de pessoas que são até espíritas ou que não são, que se encontram muito ansiosos porque não estão mais na casa, ou porque se encontram muito ansiosos com as situações que estão acontecendo. Como é que a gente pode acalmar e acalentar o coração dessas pessoas? Você acha que é completamente normal o que está acontecendo? Ou que existe alguma forma da gente se fortalecer nisso? Excelente pergunta, Luísa. A ansiedade, assim como depressão, têm sido considerados males do nosso século, da nossa realidade, da vida acelerada que nós temos vivido, e já estavam, inclusive, né, sendo fruto de estudos, de pesquisas clínicas, de observação, mesmo antes desse cenário de pandemia. Porque a forma como nós levamos a nossa vida pode trazer como consequência uma série de transtornos psíquicos e espirituais também. E aí é importante a gente primeiro entender um pouquinho o que é a ansiedade. A ansiedade em si não é um problema. Na verdade, é até uma consequência do nosso processo, lá desde os processos primitivos até hoje, um processo de adaptação do ser humano. Então, imaginemos que aquele homem das cavernas, todo aquele estereótipo que nós temos do homem primitivo, imaginemos que ele estava lá caminhando pela floresta e, de repente, ele encontra uma onça, um leão, algum animal que teria condições de devorar. Se esse homem utiliza o seu aparato cognitivo racional para pensar, talvez, quem sabe, fazer uma lista. O que eu faço agora? O que eu posso fazer diante desse tigre, diante dessa onça ou desse leão? Possivelmente, esse homem não sobreviveria para contar a história e a raça humana teria sido extinta. Então, foi necessário que o homem, não sendo aquele que tinha um corpo físico mais resistente, nem maiores capacidades de enfrentar os animais aqui existentes, que desenvolvessem outros aparatos com a sua cognição. Um desses aparatos, fruto desse processo, é exatamente essa resposta rápida. Nós temos processos que funcionam de forma mais demorada, que vão gastar mais energia, mais sinapses do nosso cérebro, para que a gente possa tomar decisões mais pensadas, analisar os prós, os contras e tudo mais, mas também nós necessitamos de processos mais automáticos, com um gasto de energia menor, uma resposta pronta para que a gente sobreviva. Então, para que isso seja possível, há um sistema de alerta. Assim como nós temos em algumas casas aqueles sistemas de segurança, quando começa a esquentar, nos filmes americanos tem bastante isso, começa a esquentar, então aciona aquela água
para apagar o incêndio. Às vezes, com uma pequena fumaça, aquilo já acontece, exatamente para prevenir o incêndio, um processo maior. Então, a nossa ansiedade faz parte desse sistema de alerta diante de uma situação de perigo, diante de uma situação de estresse, em que nós precisaremos, para sobreviver, decidir muito rapidamente como responder a essa situação de estresse. Então, o nosso corpo gera uma descarga de hormônios muito forte para que a gente possa, através desse processo estressor, correr, pensar rápido, lutar ou fugir. A gente precisa decidir rápido e o nosso corpo se trabalha para fazer isso. Então, o nosso coração começa a palpitar muito rapidamente, taquicardia, tudo acelera, o nosso rosto fica vermelho. A gente sente aquela vontade de decidir, aquela vontade de resolver aquilo muito rapidamente. Isso é importante para a nossa sobrevivência. Alguém que, por exemplo, está numa situação, mesmo hoje, passados tantos séculos, desde aqueles homens primitivos, mas quando estamos numa situação do trânsito e de repente algum carro nos fecha, nós temos que decidir rápido. Não dá para pensar, o carro está me fechando, o que é que eu vou fazer? Mas o que aconteceu nesse processo? Um sistema que deveria ser acionado apenas em situações de estresse, em situações de ameaça, de sobrevivência, pelo modo de vida que nós temos levado, precisando de muitas horas no trabalho, estando submetidos a muito estresse, a horas de trânsito, a sobrecarga de trabalho. Inúmeras mulheres, especialmente, têm a sobrecarga de trabalho fora e dentro de casa, com os cuidados da casa, tem que fazer comida, tem que cuidar dos filhos. Só de falar cansa, não é verdade? Então, esse sistema tem sido acionado o tempo inteiro. E aí, se a gente aciona um sistema o tempo inteiro, quando deveria e quando não deveria, tem uma hora que dá uma pane no sistema, como diz a música, alguém me desconfigurou. Ou seja, eu posso estar em casa, sem fazer nada, talvez até planejando dormir ou descansar, e o meu sistema não entende que não precisa, naquele momento de um alerta, que não tem estresse, que ele pode descansar. Ele começa a ser acionado e a pessoa vai relatar assim: mas eu estava deitado sem fazer nada e meu coração começou a palpitar e as minhas pálpebras começaram a tremer. Eu fiquei sentindo um negócio na garganta, uma sensação, um aperto no peito. Por quê? Porque nós estamos com esse sistema fora da sua configuração original, funcionando com uma sobrecarga de energia quando ele poderia estar desligado. E aí, para que nós possamos desacelerar e esse sistema volte a funcionar da forma adequada, em alguns casos, simplesmente repensar a forma de vida, incluir uma atividade física para ajudar também nesse equilíbrio hormonal, incluir algumas horas de silêncio, aquele papo com Deus pela manhã e à noite. A mudança desses hábitos já gera uma mudança, um impacto nesse organismo. Certamente que em alguns casos podem já estar com essa pane há mais tempo, com essa dificuldade, e precisarão também da intervenção de profissionais habilitados no campo da psiquiatria e da psicologia. Então, cada um, espírita ou não, precisará avaliar qual a sua situação, se consegue modificar alguns hábitos, modificar um pouco a rotina, desacelerar algumas atividades, especialmente agora que estamos em casa, quer dizer, muitos estão em casa, temos a falsa sensação de que temos mais tempo. Mas quantas e quantas pessoas estão conectadas no celular, olhando, trabalhando enquanto estão ali rolando feed o dia inteiro? Passa o horário de trabalho e as pessoas continuam trabalhando. Esse contato exagerado com a internet também gera ansiedade. Não é à toa que as crianças pequenas precisam ter o seu tempo de televisão, de desenho, de videogame regulado, porque é um estímulo muito grande de luz, de informação, de som, e para nós adultos também isso precisa ser regulado. Então, caberá a cada um avaliar o seu contato com a internet, a sua rotina e perceber essas pequenas intervenções que podem ser feitas para facilitar que esse sistema que é necessário volte a funcionar de forma mais adequada. Quer complementar alguma coisa? Eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada ao tema, né?
sobre os valores da nova era, eu vejo muito como a nossa sociedade, parece que ela está discutindo muito entre si. E aí é uma coisa também intergeracional e transgeracional, né? E aí eu queria saber, né, com a Larissa, como a gente pode mediar melhor essas conversas, essas mediações sobre diversos assuntos, sobre religião, política, sociedade, questões sociais, para que a gente mantenha também algum nível de Sim, civilidade, essa né? pergunta também é muito interessante, Vitor, porque essa questão entre as gerações tem, tem existido um gap cada vez maior entre as gerações com menos tempo. Eu falava sobre isso ontem numa live também com jovens, lá de Belém do Pará, e eu falava como é interessante. Há um tempo atrás, se nós pegássemos uma pessoa de 20 anos e uma pessoa de 30 anos, consideraríamos que essas pessoas tinham quase a mesma idade. Não existia uma mudança tão grande entre os desenhos que essas pessoas assistiram, entre, inclusive, na época não eram séries, né? Mas aquelas novelas adolescentes. Existiam mais pontos comuns entre a adolescência de alguém com 20 anos teve e alguém com 30 anos teve. Tanto que eu, por exemplo, a minha diferença para o meu irmão é de 9 anos. E na adolescência, na infância não, porque aí existe uma diferença enorme, mas na adolescência, nós tivemos vários pontos em comum dos quais nós nos recordamos ainda hoje. Mas na atual geração, exatamente por conta da aceleração da informação, as coisas se tornam antigas, se tornam retrógradas, se tornam atrasadas muito mais rápido. Então, eu que hoje tenho 30 anos, para o Vitor, para a Luísa, que tem 23, já há uma distância em relação às experiências, àquilo que assistiram, ao gosto pela música, provavelmente, maior, mais diferente do que aquilo que eu experienciei, por exemplo, com meu irmão, que é 9 anos mais velho do que eu. Exatamente por essa quantidade de informações, pelas redes sociais. Antes nós precisávamos, por exemplo, para ter acesso a uma informação, pesquisar a Barça, uma enciclopédia. As informações não se atualizavam tão rapidamente. Isso fazia também com que as pessoas que tinham mais tempo de vida tivessem tido acesso a mais livros, a mais informações. Hoje acontece o contrário. É muito provável que pessoas cada vez mais novas tenham sido expostas a uma quantidade de informações muito maior do que as pessoas mais velhas. E isso faz com que as posturas mudem, com que as pessoas mais novas reconheçam e percebam que já sabem tanto que talvez nem precisem escutar aquela palestra, porque elas podem escolher qual palestra elas querem assistir, qual livro que elas querem ler. Nós temos hoje no Kindle uma série de possibilidades, um mundo de informações. Mas é importante reconhecer das duas partes que essa aceleração de informações não faz com que os mais jovens necessariamente tenham mais sabedoria. Porque acúmulo de conhecimento, acúmulo de informação, como uma vez eu até escutei numa palestra de Haroldo Dutra Dias, eu gostei muito, pode até nos tornar um Google ambulante. Então, nós poderemos decorar essas informações e ter tudo ali arquivado na nossa cabeça, pronto para repetir. Saber todas as questões do livro dos espíritos e onde está cada informação na codificação. Agora, conseguir gerenciar essas informações, aplicar esses valores na nossa vida, segue sendo o desafio de todas as gerações. Da geração dos nossos avós, da geração dos nossos pais, da nossa geração, e eu que já tenho uma filha, da geração da minha filha, provavelmente. Porque a doutrina espírita e os valores que a doutrina espírita revive, reapresenta, que são valores de ontem, repensados à luz de hoje e das necessidades de hoje, seguem apresentando como desafio a aplicação na vida. E provavelmente nós perceberemos que aqueles que já estão aqui há mais tempo, que já têm mais experiência de vida, já caíram mais vezes, já derraparam em algumas cascas de banana, que agora nós estamos vislumbrando, que agora nós estamos tendo contato. Então, é importante que as gerações que estão aqui há mais tempo, que os mais velhos,
reconheçam a possibilidade dos jovens, especialmente com a tecnologia e com acesso à informação, de contribuir com o seu quinhão. Mas também que as gerações mais novas percebam que há uma experiência, há uma expertise em relação à aplicação desses valores, à sustentação, à permanência nas atividades, que o vigor e a força da juventude não tem como apresentar, porque nós chegamos aqui há pouco tempo. Quando cada um reconhece a importância do outro, a comunicação se estabelece. Agora, quando nós achamos que podemos fazer tudo sozinhos, que apenas os nossos valores ou os valores da nossa geração são importantes, quando nós não conseguimos respeitar o olhar do outro sobre as questões, que é um olhar diferente, sob um ângulo diferente, aí a comunicação fica impossível. E aqui vale lembrar que o principal valor, a bandeira da doutrina espírita, é fora da caridade não há salvação. E no Livro dos Espíritos nós encontramos a informação de que essa caridade apresentada, o sentido dessa caridade, como a entendia o modelo e guia que nós seguimos, Jesus o Cristo, esse sentido não está restrito à distribuição de cestas básicas, de sopas, ou a qualquer tipo de atividade no âmbito da promoção social. Isso realmente faz parte, mas o sentido é ainda mais profundo. Trata-se da benevolência para com todos, da indulgência para com as imperfeições alheias e do perdão das ofensas. Então, esse é o crivo, é o princípio básico que deverá nortear todas as nossas atividades, inclusive na comunicação, no diálogo entre as gerações. Então, se eu estou conversando com meu pai, com meu avô, e eu percebo que existem falas ali de preconceito, que existem coisas que a minha geração não aceita e que talvez me dê até vontade de cancelar o meu avô e de cancelar o meu pai, eu preciso me lembrar que o filtro da doutrina espírita é a caridade. Então, eu posso discordar com caridade. Eu posso apresentar a minha opinião, meu ponto de vista, o ponto de vista da minha geração, como as coisas mudaram, como olhar sobre a realidade da diferença do outro hoje é absolutamente diferente do que há décadas atrás. Mas eu não precisarei fazer isso sem caridade. Eu nunca posso prescindir da caridade. Inclusive, Allan Kardec apresenta na Viagens Espíritas, no livro, que se ele estivesse diante de dois companheiros espíritas e que eles discordassem, ele precisasse talvez escolher de que lado ficaria, ele sempre optaria por aquele que na discussão utilizasse de mais caridade. Porque aquele que abre mão da caridade, mesmo que ele tenha algum tipo de razão, se ele abriu mão da caridade, ele abriu mão do essencial. E ter caridade não é deixar de nos posicionar, não é deixar de dizer o que precisa ser dito, mas é passar a verdade pelo filtro do respeito, pelo filtro das palavras cuidadosas, sem ferir o outro, sem levar a discussão para o âmbito pessoal, sem nos utilizar, às vezes, de informações pessoais que temos para atacar, para ofender ou para caluniar. Larissa, eu achei muito importante essas considerações que você fez, e eu gostaria, embora você tenha explorado bastante essa pergunta do Vitor, eu gostaria ainda de que você explorasse um pouco mais, porque eu acho que essa geração de vocês é a primeira geração que trouxe um saber diferente da geração anterior, porque até então os mais velhos, né, os mais idosos, tinham um saber que a geração mais nova não tinha. Mas com a tecnologia, com toda essa mudança tão rápida que vem acontecendo, eu acho que são as primeiras gerações que trazem uma novidade que os mais velhos desconhecem completamente. E como você mesmo disse, isso trouxe a primeira vez que os mais velhos pedem ligar isso aqui para mim. Você pode ver esse controle remoto que eu não entendo? Eu faço isso com a minha filha. Você pode... Esse WhatsApp, como é que funciona? A minha tia está sempre perguntando isso. O saber se deslocou para gerações mais jovens. E isso trouxe, de fato, eu acho que isso trouxe, de fato, como o Vitor falou, um certo afastamento, né? E os jovens, em geral, acho que todos nós, né? Temos um apetite de saber muito grande, o que é ótimo. Mas como trazer
como trazer conhecimento para uma troca de valores. Quer dizer, a minha pergunta, sendo mais objetiva, que tipo de valores os mais velhos podem acrescentar ao jovem? E que tipo de valores, como você citou, em relação ao preconceito, que muitos dos mais velhos têm ainda, trazem esses resquícios de uma educação mais conservadora e com uma outra visão de mundo. Eu queria falar sobre essa troca, né, que eu acho tão importante. Que tipo de valores os mais velhos podem trazer para os mais velhos e que tipo de valores eles estão abertos para receber de pais, de avós, enfim, de pessoas com mais experiência? Excelente pergunta, Mônica. E eu acho que o foco que a gente pode ter para responder essa pergunta, especialmente na vida pessoal, né? Cada um aqui recordando nesse momento, pensando que dificuldades são essas, que percebe na conversa, na comunicação com o filho ou com os pais, a gente vai conseguir identificar, focando nas dificuldades pessoais, nos desafios pessoais que enfrentamos, nós perceberemos que possivelmente aquilo que nos incomoda no outro é porque aquilo para a gente parece fácil. Então, por exemplo, alguém que nasceu nessa geração, alguém que desde cedo está escutando falar sobre igualdade, sobre equidade, que sabe, que já leu texto sobre lugar de fala, que é algo que nós estamos lendo, mas os nossos pais e os nossos avós nunca ouviram falar disso, eles mesmos mal tinham lugar de fala sobre qualquer tema em casa. Então, quando a gente se apropria disso, que é maravilhoso, que é uma herança dessa geração, mas a gente se apropria para se achar superior, para ir para o lugar do orgulho e para achar então que tudo que veio antes, que nada presta, que só o que existe agora presta, aí nós perdemos. Porque existe uma estrada que foi construída e que nós estamos caminhando nessa estrada. Existem valores que nós não estamos conseguindo levar para as próximas gerações. Então, se eu focar apenas nessas comunicações, nessa relação com o que eu já tenho e as pessoas mais velhas não têm, eu abro mão de aprender o que elas trouxeram até aqui. Os tijolos que elas usaram para construir o caminho até aqui. E eu acho que só os meus tijolos é que prestam, é que servem. Quando, em verdade, existem coisas que precisaremos deixar para trás, com certeza, e que bom. Mas existem muitas coisas que nós poderemos aproveitar. E aí eu queria trazer para vocês, para dar essa resposta, uma situação real da minha própria vida. O meu pai já desencarnou. O meu pai foi uma criança que, inclusive, cresceu no orfanato. Eu sou de Salvador e meu pai foi criado na Mansão do Caminho, lá na época que a Mansão do Caminho ainda era na calçada, na primeira sede. Então, o meu pai, que hoje estaria com 70 e altos anos, se estivesse ainda reencarnado, o meu pai cresceu primeiro, sem ter um referencial de uma família, porque por melhor que seja a instituição, crescer sem ter a referência de pai e a referência de mãe é uma experiência absolutamente diferente, que só quem teve experiência sabe das dificuldades e das necessidades ali não atendidas, especialmente no campo do afeto. Então, meu pai, primeiro, não teve essa referência. Em segundo lugar, passou muitas privações do campo material. E então, quando ele cresceu, tudo que ele aprendeu veio, inclusive, de uma família. Teve um pai que cometeu suicídio, e esse pai trazia um ranço de preconceitos, de racismo muito grande. Na família do meu pai, inclusive, bisavós, tataravós meus, de Feira de Santana, tiveram escravos, foram fazendeiros, e tudo isso veio ali nessa história do meu pai. Então, o meu pai era uma pessoa, a nossa diferença de idade era muito expressiva, eu sou a última de 5 filhos, mas quando eu cheguei nessa história, várias falas do meu pai doíam na minha cabeça, coisas que ele falava, considerando aquilo normal, como se não tivesse nenhum problema. Falas que hoje qualquer pessoa dessa geração, ao escutar, falaria: nossa, absolutamente racista, preconceituoso, quanta fala equivocada. Nada disso casaria com os valores do Evangelho. Nada disso casaria com os valores do Espiritismo. E por muito tempo, inicialmente eu não era espírita, eu me tornei espírita aos 14 anos, eu tinha muitas dificuldades, muitas brigas com meu pai, muitos enfrentamentos por conta dessas falas, que ele às vezes achava que era brincadeira, que não tinha nada demais e que me feriam, me agrediam intimamente.
Passados os anos, a nossa relação já estava muito melhor, e uma vez eu já estava com aproximadamente 17, 18 anos, e eu fui conversar com o Divaldo Franco lá na Mansão do Caminho, entrei na fila do atendimento fraterno sobre o meu pai. E ali naquela conversa, eu desfilei o meu rosário de lamentações, de queixas, de tudo que ele estava fazendo de errado, das falas, dos preconceitos. E então foi tão interessante, porque eu achava que eu encontraria ali alguém para passar a mão na minha cabeça, para dizer, realmente, seu pai é complicado, todo mundo sabe que seu pai é difícil. Afinal de contas, no trabalho, o apelido dele era 11.000, de 11.000 volts, por aí vocês já tiram. E o fato é que Divaldo me falou algo de tanta sabedoria que eu nunca esqueci e que eu pude ampliar para outros setores da vida. Porque ele disse assim, Larissa, o seu pai, apesar de tudo que fala, desses equívocos, mas na vida prática, você considera ele um homem honesto? Ele deve a alguém ou ele paga as contas? Ele trabalha? Eu falei, não, meu pai é um trabalhador, ele trabalha muito, inclusive os meus pais eram separados na época, eu morava com meu pai, ele limpa a casa, ele lava prato, ele acorda cedo para fazer café da manhã para mim, ele é muito trabalhador. Ah, tudo bem. Ele criou todos os filhos dele dentro de condutas de honestidade, apesar dessa parte que você considera equivocada, mas assim, na relação com as pessoas, na relação com os funcionários, na relação com o diferente, como que ele é? Eu falei, não, na verdade, meu pai já ajudou muitas pessoas, ele uma vez até teve uma empresa, a empresa ia falir, ele escolheu pegar tudo que ele tinha, vender para poder pagar os funcionários, para que ninguém ficasse sem nada, e ele mesmo ficou sem nada. Ah, Larissa, muito interessante. Então vamos lá, Larissa. Para o que o seu pai veio fazer nessa existência, para o que era esperado dele, ele está fazendo muita coisa. Ele é um homem de bem dentro dos parâmetros do que ele poderia oferecer. Não projete no seu pai as expectativas que são da sua própria existência, da sua própria caminhada. Aprenda com o seu pai. Aceite a herança do que ele pode te oferecer. E o que você puder também oferecer a ele, ofereça. Mas não crie expectativas do que ele não tem condições de oferecer. Quando ele voltará melhor numa nova geração, vai poder oxigenar os pensamentos, mas nessa tem um certo limite do que ele consegue, até onde ele consegue ir. E se você ficar o tempo inteiro batendo nesses mesmos pontos, isso só vai piorar a relação de vocês. Gente, eu saí dali primeiro com raiva do Divaldo, pensando, não era isso que eu queria escutar, eu queria estar certo, eu queria ter razão, eu queria apoio. Mas com o passar do tempo as fichas foram caindo. E eu fui conseguindo ter olhos de ver esses valores que já estavam ali. O valor do trabalho, da continuidade do trabalho. Eu que começava tantas coisas e não terminava, que tinha tantos projetos e não dava continuidade a nada. Pude observar o meu pai e perceber como tudo que ele começava, ele terminava. Como ele se dedicava com tanta atenção às pequenas e às grandes tarefas. Como, apesar de às vezes falar tanta besteira, ele era capaz de se comover e de se sensibilizar com a diferença. Eu sou uma pessoa que se sensibiliza muito na vida cotidiana, nas idas e vindas, com as pessoas que necessitam de alguma ajuda e tento aproveitar o momento para fazer alguma coisa. E o meu pai, que era uma pessoa carregada de preconceitos, foi uma das pessoas que exemplificou isso na minha vida. Porque ele falava tanta besteira, mas na prática, em silêncio, sem que ninguém soubesse ou imaginasse, eu presenciei ele realizar tantas ações de caridade e de auxílio. Então, os nossos pais, os nossos avós, os dirigentes da casa espírita, aos quais às vezes temos tantas críticas, têm tanta coisa a nos oferecer, mas é necessário ter olhos de ver para que saibamos aproveitar o que eles têm a nos oferecer e não o que nós gostaríamos que eles nos oferecessem. Que bonito, Larissa. Obrigada aí pelo seu depoimento. Achei emocionante e é muito didático também. Lu, vocês querem fazer alguma pergunta, alguma observação em relação a tudo isso que a Larissa disse?
Vamos Tá, lá, então Lu. eu falo. Deixa que Eu eu falo achei muito primeiro. Tá. interessante o que ela disse, assim, sobre a vida dela. E aí eu fiquei refletindo, né, sobre as coisas que acontecem na nossa vida, que vem como uma grande lição, né, que vem como um grande ensinamento, né, tudo que ela passou, tudo que a gente passa também. A pergunta que eu queria fazer é de que forma você acha que essas pessoas que estão precisando de ajuda agora podem enxergar isso e agir no agora, né? No que a gente tem agora para fazer? Porque, por exemplo, na nossa mocidade que a gente participa, eu e o Vitor, a gente, com outras pessoas, a gente debate assuntos da atualidade, como ansiedade, sobre a luz espírita e sobre as outras palavras que tem a dizer, né? E eu acho que é uma forma, assim, da gente ir trocando ideia e assimilando. Você acha que é válido abrir a discussão? Você acha que é o caminho? O que você acha disso tudo? Como que a gente pode expandir mais o conhecimento e assimilar, assim como a gente passa pelas nossas experiências? Muito legal, Lu. Que bom que vocês têm feito isso, eu acho uma excelente iniciativa. E acho também que, mesmo estando ainda nessa situação, muitas pessoas estão com uma flexibilidade um pouco maior, a rotina fora de casa, outras pessoas ainda estão realmente muito dentro de casa, mas eu tenho percebido que há muita coisa que a gente pode realizar dentro de casa. Existem, além dessas atividades de estudo, de troca, que são todas muito valorosas, muito importantes, porque é na conversa com o outro e percebendo, inclusive, que não apenas nós estamos passando pelos perrengues, pelas dificuldades, mas nesse processo de identificação, a gente fala, nossa, então então quer dizer que o Vitor, que está lá sorridente, tão bacana, também fica em casa com ansiedade, também passa por isso, já dá um certo alívio no nosso coração, né? Eu gosto muito de palestrantes, de pessoas as que eu assisto, né? Que trocam, que falam um pouquinho das suas dificuldades, tento fazer um pouco disso também, porque eu acredito que essa vulnerabilidade é observar que aquela pessoa que a gente admira, que a gente gosta de assistir, não é um ser angélico missionário que caiu aqui de repente desavisado na Terra, mas que é alguém com as mesmas dificuldades que cada um de nós, que é alguém que está tentando, que está no esforço como cada um de nós. Então, essas conversas, esses estudos promovem isso, especialmente em grupos menores, quando a gente se sente mais à vontade realmente para compartilhar um pouco da história, das dificuldades, para cada um dizer, olha, eu li isso, me ajudou muito, eu assisti aquilo, tem me ajudado tanto. Mas existem ainda outras coisas que eu deixo aqui até como sugestão, que pessoalmente têm me ajudado. Eu estava num processo de muita inquietação durante toda a pandemia, porque uma parte da minha vida que me sustenta em termos de sanidade mental, de não adoecimento psíquico, são as atividades sociais. Eu comecei em atividades sociais antes de conhecer a doutrina espírita, exatamente pela angústia de achar que eu tinha que fazer alguma coisa, uma cobrança, uma dor realmente que existia dentro de mim. E depois eu migrei da atividade que eu fazia para a atividade na casa espírita quando me tornei espírita. E nessa pandemia, essa questão de estar em casa fez com que as atividades, o mais social que eu conseguisse fossem as redes sociais, mas as atividades práticas eu não tinha como ir. E isso foi me dando uma inquietação, uma angústia, uma agitação muito grande, até perceber a quantidade de atividades de centros espíritas que se reorganizaram, não só centros espíritas, mas igrejas e ONGs e pessoas de diferentes denominações religiosas que criaram possibilidades de continuar auxiliando exatamente os prediletos do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles mais necessitados em todos os aspectos, no aspecto da moral, do conflito, das dificuldades íntimas, no aspecto também da falta do básico, da falta do necessário. Então, quando nós estamos muito autocentrados na nossa vida, na nossa dor, na nossa ansiedade, na nossa angústia, fica pouco espaço para oxigenar esse processo. Mas quando a gente reserva um espaço para a gente, que é importante, para pensar na nossa dor, para escutar a nossa angústia,
deixa um espaço para isso, mas abre um outro espaço, uma janelinha, para olhar a dor do outro, para olhar aquele que tem uma dificuldade diferente da minha. Então, se a minha dificuldade é do âmbito do conflito existencial, da rotina, da vida odierna, que tal abrir uma janelinha para olhar aqueles que passam a dificuldade do pão de cada dia? Para aquelas crianças que não tiveram os brinquedos que nós recebemos, para aqueles que na pandemia não estão conseguindo sequer a esmola e o item mais básico para aplacar a sua fome. Então, eu, pessoalmente, busquei nessa pandemia, para tirar esse foco dos meus conflitos e das minhas dificuldades, me engajar a outras atividades, e existem inúmeras, por toda parte, que estão organizando, nesse momento, especialmente próximo ao Natal, cestas básicas, campanha de cobertores e de tantas coisas, para, de forma organizada, com todo o cuidado, com toda a prevenção, sem aglomeração, distribuir entre pessoas de situação de rua, entre famílias assistidas, entre gestantes que vão dar à luz aos seus filhos, sem ter sequer um cobertor para cobri-los. Então, eu proponho, deixo aqui como sugestão, que, como também tratamento auxiliar das nossas questões e dificuldades íntimas, nesse cenário tão difícil, que possamos compartilhar do pouco que temos, seja de forma material ou seja de forma moral, através da palavra, do incentivo. Nós temos aí o CVV, que é uma atividade que tem sido feita, inclusive, de forma online, as pessoas continuam trabalhando das suas casas, tem cursos de formação para simplesmente escutar a dor do outro, oferecer os nossos ouvidos, os nossos sentimentos para auxiliar. E há também tantas atividades. A Mansão do Caminho está numa campanha que, inclusive, Carlinhos Brau fez um vídeo, eu achei incrível, para arrecadar até o Natal, na verdade, até antes do Natal, 10.000 cestas básicas para as famílias assistidas pela instituição, numa das regiões mais pobres de Salvador, que é Pau da Lima. Então, quando nós colocamos o nosso olhar sobre essas tantas dores existentes, colocamos em exercício, em prática, os valores que estudamos, e isso aplaca a nossa dor mais do que a gente possa imaginar. Muito bacana, Larissa. Vitor, antes de passar para você, te dizer que a gente está se aproximando do final e a tua pergunta vai ser a última. E só me lembrei, enquanto a Larissa estava falando, que Emmanuel nos disse que o nosso crescimento depende do contato com o outro, né? E isso é muito importante. Quanto mais a gente se fecha em nós mesmos, menos empatia a gente tem, menos possibilidade de a gente desenvolver em nós que são tão fundamentais. É com você, Vitor. A minha pergunta é nesse sentido mesmo, né? Eu tenho pensado muito sobre o papel da humildade nesse momento e em toda a nossa existência, em todo o tempo. Eu vejo a humildade como uma postura que causa uma força motriz para a gente realizar qualquer outra coisa, né? E eu queria saber de você como a gente pode trabalhar a humildade dentro da gente, como a gente pode se colocar sempre numa postura de humildade, mesmo que a gente tenha realmente mais conhecimento, tenha realmente mais condições, tenha realmente nesse exato momento, mais condições de fazer qualquer outra coisa do que outras pessoas, né? Como a gente pode trabalhar a humildade, regar essa plantinha diariamente dentro de nós, para que a gente possa realmente fazer um trabalho lindo, né? Que não seja caridade para os outros verem, né? Que seja realmente caridade de coração. Muito bom. Eu considero que o melhor regador, já que a humildade é esse terreno humus, essa terra fértil, e eu considero que o melhor adubo, a melhor água para esse tipo de solo realmente estar ali humilde, estar ali humus, receptivo para a boa semente, é o autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais voltamos o olhar para dentro, nós percebemos o pouco que realmente sabemos. Percebemos que, por mais que tenhamos acesso à informação, não é suficiente, isso não corresponde à verdadeira sabedoria. Percebemos o quanto
Essa necessidade de estar certo, de mostrar que tem a razão, não é uma necessidade da nossa alma, é uma necessidade da nossa personalidade passageira, do nosso ego. E isso nos ilude. Começamos a perceber que nas nossas discussões, o que está em jogo ali é ganhar, é mostrar que somos seres superiores, que milimetricamente estamos acima dos demais. E quando eu estou num processo de autoconhecimento, eu consigo observar a cena acontecendo. E mesmo que na hora eu não consiga intervir, porque nós já temos os nossos automatismos, aqueles comportamentos que apresentamos com certa regularidade, que de repente as próprias sinapses, os próprios caminhos cerebrais já nos levam a dar aquela resposta afiada, a falar daquele jeito meio rebelde. Mas se eu estou no processo de autoconhecimento, se eu estou investigando o que me move a ser dessa forma, que necessidade é essa não atendida que faz com que eu queira a aprovação das pessoas, que faz com que eu queira controlar as situações, que faz com que eu queira reconhecimento e ache que quem me admira, que quem me aplaude, que quem diz que eu estou certo é porque me ama. São distorções da nossa personalidade passageira. São necessidades, muitas vezes, da nossa criança que lá atrás não teve algo atendido, a atenção, o olhar, a aprovação, e que segue buscando dos adultos ao nosso redor esses aplausos, esse reconhecimento. Então, segue fazendo coisas, estudando coisas e apresentando coisas, não para atender a necessidade da própria alma, porque todos temos essa necessidade de servir, de auxiliar, de soerguer. Essa é uma necessidade latente em toda criatura, em todo filho de Deus. Mas se eu estou tentando ainda atender a essas necessidades psicológicas de outrora, não sobra espaço para atender às necessidades reais da minha alma. Então é como se eu estivesse o tempo inteiro fazendo, estudando, agindo e me sentisse sempre sedento, me sentisse sempre cansado, me sentisse sempre vazio. Na verdadeira humildade, nós já nos conhecemos de tal forma que sabemos o nosso verdadeiro tamanho. Então, nós não temos necessidade de nos colocar acima de ninguém, independente de quanto lemos, de quantas formações temos, porque não é isso que importa. Tudo isso está na superfície. Nós sabemos das conquistas reais que já alcançamos e sabemos o quanto foi difícil alcançá-las. Reconhecemos os pontos que ainda estamos trabalhando, que ainda estamos lapidando. Reconhecemos como é difícil nos autotransformarmos, como é difícil encarar as nossas sombras, como é difícil reconhecer os nossos erros. Então, estando nesse processo, fica mais fácil olhar para o outro, por mais diferente que seja, por mais ignorante que pareça, e perceber que ele é um igual. Perceber que ele tem os seus conflitos, que ele tem as suas dificuldades, que ele trouxe a sua própria bagagem. Então, se eu estou no meu processo, eu consigo olhar para o diferente e ter mais compaixão, ter mais tolerância, porque eu estou experimentando na minha própria pele que é muito difícil mudar. Que na teoria é tão bonito, mas na prática é um desafio. Parece um espinho cravado na própria carne, como dizia Paulo. Porque aquele bem que a gente já quer fazer, a gente não consegue. E o mal que nós já reconhecemos como tal, acabamos repetindo, mesmo sem desejar. O processo de autotransformação começa num dia e se estende por um longo tempo, porque é um processo. Não basta ler sobre a paciência e nos tornar pacientes, como não basta ler sobre a humildade e nos tornar humildes. E caminhando já para o final da nossa fala, eu queria encerrar com uma pequena história, uma lenda oriental sobre a humildade, que fala exatamente sobre um discípulo jovem, ansioso, por aprender com o mestre oriental. E então ele tem todo um trabalho para conseguir estar diante daquele mestre, e quando o encontra, ele fala: eu queria aprender tudo que o senhor sabe, eu já li isso, eu já sei aquilo, e eu queria saber tudo, me passa todas as informações, eu quero ser o seu discípulo, afoito, ansioso, sem querer perder tempo. E então aquele mestre muito sábio e tranquilo o convida para caminhar no jardim.
enquanto eles caminhavam, aquele discípulo nunca parava de falar. Ele tinha tanto a falar, tanta sede de mostrar o que ele sabia. Ele vomitava todos os seus conhecimentos para mostrar ao sábio que ele também trazia sua bagagem, que ele também sabia muita coisa. E então, diante de tudo o que eu já te disse que eu sei, o que que falta? O que que eu ainda não tenho? O que que você pode me ofertar? E então, aquele mestre o convida para tomar um chá. E quando as 2 xícaras estão ali dispostas, o mestre começa a encher de chá a xícara do discípulo até que o chá começasse a transbordar e derramar. E o discípulo espantado diz: mas o senhor não está vendo que está derramando? Já chega, está muito cheio. E o mestre diz: é esse o ponto, você entendeu tudo. Está muito cheio. Quando estamos cheios demais, nada cabe. Para que nós possamos aprender, crescer e nos desenvolver, é necessário abrir espaço dentro de nós para aprender com quem veio antes e para aprender com quem virá depois. Porque daqui a pouquíssimo tempo, quem hoje faz parte da geração de jovens será os mais antigos logo mais. Maravilha de exposição, Larissa. Aliás, costuma-se dizer que o idoso é um jovem que deu certo, né? Larissa, eu quero te agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite. Eu acho que você deu grandes contribuições. Eu estou vendo aqui pelos comentários, e eu queria agradecer, vou pôr o óculos, eu já não sou tão jovem. Eu queria agradecer a Marlene pela participação, ao Dário Luiz Alves, a Psicologia de Plantão. Você chegou no final, mas você pode encontrar esse vídeo no canal do Espírito.net, da TERJ, da FEB TV e da Rádio Espírita Esperança. São parceiras nossas e estão transmitindo essa live. Também queria desejar um bom dia, agradecer ao Machado, ao J. Francis, à Sônia, muitos comentários aqui, Larissa, muitos comentários, Vitor e Luísa, da participação de vocês, dos recados que a Larissa nos trouxe. E, enquanto falando, Larissa, eu estou vendo aqui o computador e atrás dele tem uma outra tela. Percebo que atrás dele tem várias outras telas que eu nem tenho conhecimento. E acho que é um pouco isso que você falou, né? Porque a consciência, mas atrás dessa consciência tem tantas outras telas que a gente não conhece e que essas outras telas acabam interferindo na qualidade dessa telinha que eu estou vendo agora. Então, como é importante esse autoconhecimento para a gente ir fechando, ampliando as telinhas que a gente tem atrás, como esse computador que às vezes tem tanta tela aberta que interfere na qualidade desse vídeo que a gente está vendo, né? Como o autoconhecimento é uma coisa importante. Bom, pessoal, infelizmente, são 11h07, a gente deveria terminar às 11h10, mas eu gostaria de continuar ouvindo a Larissa falar que tudo foi muito importante, como os comentários aqui atestam, né? O pessoal gostou muito. Obrigada, Larissa, obrigada, e Vitor. Esse vai ser a última live do programa Espiritismo Hoje, que é um programa voltado para os jovens, que traz o que Kardec codificou, né, que são as mensagens dos espíritos, para o nosso mundo atual, mostrando que tudo que está lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho, na Gênese, no Céu e Inferno, nas obras póstumas, tudo relacionado com o que a gente vive hoje. Vitor, obrigada pela tua participação, Lu também, e Larissa, foi show, viu? Gostaria de poder contar com você no próximo ano. E só rememorando, ela é um pouco uma degustação do que vai ser o Seminário Espírita do Espiritismo.net, desculpe, o primeiro Congresso Espírita do Espiritismo.net, que vai acontecer no dia 5 e 6 de dezembro. O congresso também vai ter um congresso. As inscrições estão abertas e vocês podem se inscrever pelo site do Espiritismo.net. Você vai estar lá, dia 6, né, Larissa, falando sobre ser, virtude e religiosidade.
painel da Larissa começa às 8h30 do dia 6. Quem gostou, eu acho que, claro, todo mundo gostou muito. Entra lá no dia 6 que vocês terão mais um pouco da Larissa Chaves. Pessoal, obrigada pela participação de vocês mais e até 2021, que a gente leve os valores que a gente conseguiu consolidar nessa pandemia, que a gente leve para 2021 e que deixe para trás o que não nos serve mais. Até já. Até o próximo ano, pessoal. Tudo de bom. Tchau.